Acontece começando agora. Muito bem, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito, nós realizamos a última hoje com o candidato pelo MDB, Sebastião Melo, que concorre à reeleição. São 30 minutos, tempo para as respostas do candidato em relação às perguntas que nós elaboramos aqui em relação à campanha, à trajetória política e ao programa de governo. Começar dando as boas-vindas ao candidato Sebastião Melo e vamos começar falando de programa de governo. No seu programa, diz que o senhor pretende, abre aspas, dar continuidade às tratativas junto ao governo estadual e à União e demais prefeituras da região metropolitana com vistas à integração dos modais de transporte público, fecha aspas. Prefeito, por que isso não avançou como poderia até agora? Boa tarde. Primeiro, um abraço a ti, a equipe aqui da Bandeirantes, especialmente os ouvintes. É o MDB e mais 7 partidos, né? Uma coligação grande, um latifúndio. Né? Olha, esse tema, mobilidade, transporte, pontualmente sobre a questão da integração, desde o governador Jair Soares, que foi em 1982, chegando ao governador Eduardo, ele passa por todos esses governadores que é o responsável pela integração. Se o governo do estado não puxar esse processo e a capital não tem integração, o que não justifica é um ônibus sair de Novo Hamburgo, passar por São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Canoas, entrar na malha viária de Porto Alegre e não poder pegar nenhum passageiro, mesmo que ele tenha lugar. Mas isso vale para o ônibus que vem de Itapuã e que entra no extremo sul da cidade. Isso vale para o ônibus que entra na Baltazar de Alvorada. Isso vale para o ônibus que entra de Gravataí. Então, tem que haver uma integração. Um sistema de transporte bom, uma cidade, tem que ter integração local, regional, porque é uma grande cidade conurbada, tem que ter qualidade e tem que ter uma passagem que caiba no bolso do cidadão. Isso está longe no Brasil. A gente avançou muito aqui, não subimos a passagem esses 3 anos, renovamos boa parte da frota de ônibus, tem a primeira frota elétrica de ônibus, mas isso ainda é insuficiente daquilo que um bom transporte precisa para uma cidade, porque sem transporte não há acesso de milhares de pessoas para o ir e vir, para trabalhar, para a saúde, para o serviço, para o funcionamento da cidade. O senhor considera, entretanto, que a maior responsabilidade é de quem, nesse caso? São dos prefeitos da região, é do Estado ou da União? Não, a integração, ela depende de uma coordenação do governo do Estado, porque eu não posso adentrar como prefeito de Porto Alegre nas políticas públicas de Canoas ou de Esteio, e assim é o inverso também. Então, essa liderança tem que partir do governo do Estado com o apoio das prefeituras. Eu presidi a Grampal, que é a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre. Esse tema, né, ele passou por lá, continua lá, e ele não sai por várias razões. O sistema da Grande Porto Alegre não é licitado, por exemplo. É precário, né? A Metroplan deixou de existir, tem uma secretaria municipal. Então, a capital está pronta para isso. Aliás, eu estou pronto para pegar, não só isso, eu gostaria muito que a rodoviária de Porto Alegre, hoje intermunicipal e estadual, fosse metropolitana e a prefeitura cedesse um grande terreno para uma rodoviária ou outra, porque nós temos 7 terminais hoje no centro, que para a vida urbana da cidade do centro é terrível tu ter 7 rodoviárias no espaço urbano. Não? E o senhor, se isso se viabilizasse, o senhor conseguisse ceder um terreno, o senhor tem ideia de onde seria esse terreno? Bom, a decisão da rodoviária estadual, isso é do DAER, é do governo do estado. Eu estou me colocando, já me coloquei o seguinte, a prefeitura desapropria o que for necessário para receber aquele espaço hoje para transformar em rodoviária metropolitana. Agora, a decisão, ela depende do governador. Eu já falei isso várias vezes, não logramos êxito e continuo insistindo com essa matéria, que eu acho que é importante para revitalizar o centro de Porto Alegre. Não? O senhor considera que a privatização da Carris foi um sucesso? Acho que foi acertado, Macalossi, porque você imagina o seguinte, essa empresa dava um prejuízo de 5 milhões, 6 milhões todo mês. Você multiplica isso por 12 meses. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, será que é papel mesmo de uma prefeitura ter uma empresa de ônibus? Eu creio que não. A prefeitura tem outros papéis que ela não pode abrir mão e não pode ceder. Agora, a Carris foi feito um processo licitatório bem feito, cumprimos etapas. Bom, e houve um licitante, vendemos a Carris. Ela já tem hoje uma frota melhor, hoje, ela já tem os ar-condicionado que na última compra não estava consertado, consertou. Então, hoje o sistema todo é
é concedido. Eu acho que não é papel mesmo da prefeitura, e fiz isto, e uma das razões que nós diminuímos o valor da passagem, não subimos, é uma das atitudes, porque você botar 60 milhões por ano, né, uma passagem aumentaria também, porque o preço Carris era mais alto, ela entrava no custo do rateamento da passagem. Não? Sentada nessa cadeira, uma de suas concorrentes disse que analisaria na justiça, ou pediria para que a Procuradoria do município escrutinasse o contrato, de modo a identificar se ele foi lesivo aos cofres públicos. Como é que o senhor vê o contrato com a Carris? O senhor acha que ele é positivo para a cidade? Eu sou um democrata, eu respeito quem pensa diferente. As minhas concorrentes, se puder, estatiza até a lancheria do parque. Até a lancheria do parque. E outras estatizações. Então nós temos visões. Aliás, o povo de Porto Alegre tem uma grande oportunidade, que é um governo pesado, uma máquina pesada, mais nomeações no poder público. Não é conosco que vai votar. Agora, quer votar na prosperidade, votar em quem tem no DNA parceria e que vai conceder o serviço público que pode ser concedido com qualidade, é nosso. Então, o contrato foi muito bem feito, o Tribunal de Contas debruçou sobre ele mais de 120 dias, quer dizer, então está tudo certo. Agora, o que está por trás disso é um preconceito. O preconceito de que a gente não podia vender a Carris, essa é a questão. Agora, aliás, eu acho que ela como deputada já deveria ter examinado o contrato, aliás, ela como deputada já deveria, então se tivesse algum problema, ela deveria ter apontado, porque uma das funções fundamentais de um parlamentar é fiscalizar. Então, ela deveria ter peticionado, dizer, olha, eu estou representando aqui porque houve um problema. Então, não tem nenhum problema. Agora, acho que ela tem toda a liberdade de manifestar. Mas nós temos dois projetos muito diferentes. Eu não defendo invasão, eu não defendo a reestatização da Carris, entre outras coisas. Não. Candidato, ainda sobre mobilidade, seu programa diz que o futuro governo, caso o senhor seja reconduzido, vai, abre aspas, ampliar a frota de ônibus elétricos a partir de um projeto piloto já em atuação na capital, fecha aspas. Mas isso não depende da Carris? Qual é a obrigação contratual da empresa Viamão com a eletrificação da frota na capital? Tem algum vínculo? É que a eletrificação não é só para Carris, né? Nós temos vários consórcios. O que nós compramos 12 ônibus elétricos. Uhum. Esses ônibus estão sendo operados pelo sistema. E os empresários vão pagando esse valor ao longo do tempo, porque o contrato que foi assinado em 2016 é com ônibus desses que estão aí, de 700, 800 mil reais. Um ônibus elétrico custa 2 milhões e 900. Então, outros municípios já estão fazendo essa modelagem. Ou seja, tu comprar, nós vamos pedir um empréstimo ao BNDES para aumentar a frota do ônibus elétrico, e o empresário vai pagando esse ônibus, porque se eu depender desse contrato que está aqui, evidentemente nós não vamos ter ônibus elétrico mais, ficar nos 12. Então, nosso compromisso é aumentar e fazer com que o empresário compense isso ao longo do tempo. Então vai ser terceirizado isso, de certa forma. A prefeitura faz o contrato com o BNDES e daí o investidor privado devolve à prefeitura, é isso? Não, é o seguinte, os ônibus comprados hoje, os 12 que estão aí, foi comprado e titulado em nome da prefeitura, correto? Ele vai continuar titulado. Bom, só que existe lá a depreciação da frota, que é dos termos do contrato, e isso vai, ao longo do tempo, o empresário vai pagando ônibus. E lá no final, evidentemente, esse ônibus lá com 15 anos já não tem mais validade. Então é isso, né? O que nós já fizemos é o que nós vamos continuar fazendo se o BNDES conceder o empréstimo, porque nós não podemos esperar. Porque o contrato que tem assinado, não no nosso governo, ele foi assinado com esses ônibus antigos. Só que o mundo mudou, a sustentabilidade. Então, eu não posso prejudicar a população. Então, o contrato precisa ser modificado, se modifica. Então, é o que eu vou fazer. O senhor não acha que na venda da Carris deveria ter se aproveitado a oportunidade para exigir talvez um plano mais ambicioso em relação às competências dela sobre a eletrificação, pelo menos da parte da frota que a Carris controlaria? Mas, Macalós, o sistema é único. Nós apenas, esse grupo que ganhou a concorrência, vai operar um consórcio que era público. Eu não posso ter, aliás, as regras vencedoras da eleição, da vencedora da concessão, foi o seguinte, na venda da Carris, eles vão ter esses contratos no mesmo prazo que tem as outras empresas que estão operando. Então, ela segue a mesma regra. Então, se eu vou ter frota elétrica, eu vou ter que ter frota elétrica para todo o sistema e não apenas para a Carris, é o que eu vou fazer. Não?
Estamos entrevistando o candidato pelo MDB à Prefeitura de Porto Alegre, atual prefeito Sebastião Melo. Prefeito, ouvindo o seu plano de governo, que consta que o senhor pretende finalizar a destinação da área do Estádio Olímpico. Eu achei um tanto quanto genérico isso. O que é finalizar a destinação da área do Estádio Olímpico? O senhor vai desapropriar? Olha, deixa eu dizer o seguinte, a lei é que nem serpente, pica sempre o pé descalço. Lá no governo, que eu não era vice, eu era presidente da Câmara, quando se escolheu que o Internacional sediaria a Copa, você sabe que temos um estado grenalizado. Na época, a direção do Grêmio disse, olha, vocês vão ter que dar as mesmas vantagens urbanísticas que estão dando ao Internacional para o Grêmio. Foi quando nasceu a Arena do Grêmio. E eu conheço essa matéria porque eu era presidente da Câmara e levei à votação esses dois projetos. E nessa governança, o que é um regime urbanístico? Quer dizer o que você pode fazer numa área. Aquela área não tinha um regime urbanístico. E quando tu dá altura numa área, você dá dinheiro. Então aquela área foi dado um regime urbanístico que tem torres lá até de 72 metros de altura, porque não tinha. A altura do Menino Deus é 18. Só que isso faz parte da negociação, como o eucalipto foi dado mais altura e o Inter vendeu para investir lá. Então foi uma compensação. Pois bem, só que a lei não disse quando é que tinha que começar a área do Olímpico, a obra do Olímpico. Então a lei foi falha nesse sentido. Então veio o Laranjal da OAS, que é um Laranjal. O senhor se refere a escândalo de corrupção envolvendo a OAS? Não, o Laranjal, o que aconteceu? Tu não sabe com quem tratar hoje. Eu estou há 4 anos no governo, ninguém bateu na porta do prefeito, eu quero negociar contigo. Lá tem parte, então, ali tem Caragones, que é fundo da Caixa Federal, tem pedaço que é do Grêmio. Agora, eu não posso prejudicar o Grêmio é um dos grandes valores do nosso Rio Grande do Sul. O que eu tenho tratado lá com a direção do Grêmio é encontrar uma solução. Agora, eu tenho um projeto na Câmara de Vereadores que eu tiro o índice construtivo. Então, se esse tema não avançar no próximo mandato, eu vou levar à votação esse projeto. Porque eu tiro o índice construtivo, eu tiro valor. E tiro valor, eu desaproprio pelo valor menor, porque eu não vou dar um índice construtivo, ficou 10, 20 anos, não fez nada, e eu vou pagar pela área aquilo que não fizeram. E o senhor vai dar um prazo para isso? Não, uma margem, uma data limite? A lei que está na Câmara, se ela for votada, ela dá um ano ainda para dizer, comece dentro desse ano o regime que você estiver lá em 2010, ou vocês perdem o regime. Agora, aqui lá virou um local abandonado, inseguro para a cidade, inseguro para a Zenha, inseguro para o Menino Deus, e eu espero, sinceramente, que o Grêmio, que nós temos todo muito carinho, que a gente resolva isso na mesa de negociações. Eu não quero votar lei, eu quero resolver, não? Vamos falar sobre o plano diretor. O plano diretor continua atrasado, ainda da época do seu antecessor, Nelson Marquesan. Nem ele nem o senhor apresentaram o projeto para a Câmara de Vereadores. Por que e quando isso vai acontecer? Olha, primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu acho que as cidades que nascem depois da pandemia são outras cidades. Então foi, por linhas tortas, acertar não mandar o plano diretor. Segundo, nós estávamos muito bem adiantados nesse processo, quando houve uma medida judicial, né, dizendo que nós tínhamos que parar a revisão do plano diretor, tinha que eleger os conselheiros, porque tinha um acordo que os próprios conselheiros tinham esse acordo de levar até o final e depois mudaram de ideia. Bom, então nós tínhamos que fazer uma eleição no meio desse processo, refazer esse processo. Bom, agora veio as enchentes. Nós estamos revisando esse processo. Eu tinha dito que mandaria este ano esse processo, tá? Vieram as enchentes, né? Isso tudo estava comprometido. Aliás, tivemos aqui na PUC aqui, várias assembleias, nesta casa aqui, tá? Então, vou mandar, bom, se for reeleito prefeito, vou mandar no primeiro semestre de 2025 para a Câmara de Vereadores, porque considero que o plano diretor, Macalossi, é a lei mais importante da vida de uma cidade. Porque ela reafirma a cidade do presente e desenha do futuro. Agora, o plano diretor tem que dialogar com desenvolvimento econômico, com sustentabilidade, com mobilidade e tantos outros temas. Eu não posso discutir no plano diretor a sua altura, mas eu tenho uma posição sobre isso. Eu acho que você deve adensar a cidade onde tem serviços públicos. Você levar pessoas para morar, não tem água, não tem esgoto, não tem saneamento, não tem escola, não tem emprego, isso dá alegria para a população só no dia que ela muda. O senhor considera usar a expressão espigões um preconceito urbanístico? Não, primeiro, o prefeito não dá altura por decreto. Se quiser mudar a altura, é só plano diretor. E quem vota plano diretor são os 36 vereadores hoje, que será 35 na legislatura que vem. Então, essa história de prefeito mudar, não existe mudança por decreto em plano diretor. O plano diretor é por lei.
Agora, eu não tenho problema nenhum de discutir a altura, prédios mais altos, desde que seja bonito e tenha bom afastamento. E tenha espaço, tenha serviço público perto. Agora, né, eu vou mandar uma pessoa, não tem escola, não tem posto de saúde, então eu prefiro adensar as pessoas aonde tem equipamento público. Você aumentar os equipamentos públicos. Então, eu não reduzo, plano diretor, uma discussão ínfima de só altura. A altura é um dos itens, de 200 itens que você tem que discutir num plano diretor. Por exemplo, eu vou defender o aumento da área rural de Porto Alegre. Hoje tem parte daquela região que deveria ter sido na votação do plano diretor rural, não foi. Eu acho que isso, para a sustentabilidade da cidade, eu acho que um dos maiores extraordinários ativos de Porto Alegre é ter uma área rural. E, portanto, eu vou defender a sua ampliação, né? Como eu acho, por exemplo, que é onde tu tem corredores, né? Tu pega um Assis Brasil, né? Um corredor e outros, né? Você deve ter prédio mais alto porque você adensa perto aonde tem mobilidade. As pessoas... Então, o mundo faz isso. O mundo faz isso, não somos nós que estamos fazendo. Não. Candidato, deixa eu lhe perguntar aqui especificamente sobre a Orla. Eu vi um dos seus programas de governo. O senhor falou sobre a obra, que é uma obra ainda inacabada, porque tem toda a parte central, onde fica, né, o anfiteatro Pôr do Sol, ainda não foi feita a Orla 2. Isso, a parte 2 da Orla. Há ali um projeto, ideia de inclusive ter um centro de eventos que Porto Alegre não possui. Diante do cenário que nós vimos em maio, é sustentável construir edificações nessa área? Mas, Carlos, eu posso estender essa pergunta tua para o Cais Mauá. Nós devemos desistir do Cais Mauá só pela enchente? Não. Nós devemos desistir do... Não. Acho que tem tecnologia para isso. O que nós estamos fazendo, nós estamos com um projeto muito bem adiantado. O que é uma PMI? É um plano de manifestação de interesse, uma proposta. Veio várias propostas, nós escolhemos uma. Aliás, uma bela proposta. Uma bela proposta, com marina, né, com um belo centro de evento. Bom, ele tem que ser reestudado agora. Nós não vamos desistir nem do Cais Mauá, que é gerenciado pelo governo do estado, e muito menos da Orla. Nós temos que refazer o sistema de proteção com tecnologias novas e não desistir da cidade. É o que nós vamos fazer. Não? Um dos seus adversários, o Felipe Camozato, no debate das entidades lojistas, ocorrido 2 semanas atrás na Associação Comercial de Porto Alegre, falou que o senhor não teve coragem de realizar a concessão do DEMAI. Ele foi justo com o senhor? O que impede o senhor de realizar concessão / privatização da autarquia? Sim. Bom, primeiro eu gosto muito do Camozato, mas ele é um jovem. Juventude sem rebeldia é velhice sem futuro, né? Então, assim, não basta dizer para conceder, né? Primeiro, não privatização. O DEMAI não será privatizado. Eu nunca propus privatizar a Carris, é uma coisa, é vender a Carris. O DEMAI, o que nós estamos propondo é parcelização, total ou parcial. Por que nós não fizemos? Não foi por falta de coragem, não. Foi por responsabilidade. Eu não posso conceder por 30 anos. Eu sou prefeito, se for reeleito, tem mais 4 anos. E tem mais 26 anos pela frente o contrato. Você não pode conceder água, esgoto, drenagem urbana, é um tema vital para a vida de uma cidade, num contrato que não seja muito bem feito. Então, a gente pegou do governo anterior um estudo muito precário e a gente refez todo esse estudo, contratou um plano de drenagem, porque eu coloquei desde o primeiro momento, não teve nenhuma dúvida, assim, desde o primeiro momento seguinte, a parcelização do DEMAI, todo o dinheiro que advir do contrato, da outorga, entendeu, do leilão, tem que ir para a drenagem urbana, que é um dos grandes desafios dessa cidade, que eu trato disso desde quando sou vereador. São 5 bilhões de reais que nós precisamos para a drenagem urbana. Então, quando nós fizemos esse estudo, refizemos, isso nós estamos falando do final de 2023, bom, aí veio o censo brasileiro, 70 mil pessoas a menos em Porto Alegre. Isso impacta no cálculo para fins de uma licitação, uma concessão. Bom, aí chega o ano de 2024. Sinceramente, consultei a minha base, consultei Melo, olha, esse assunto é um assunto polêmico, acho que enfrentar agora nós vamos distorcer esse processo, então eu vou esperar a eleição. Se for o prefeito reeleito, eu não mudei de ideia, não mudei de opinião, eu vou propor uma parcelização do DEMAI com muita responsabilidade, porque o marco regulatório que os deputados federais e senadores votaram, ele deu um prazo de até 2033 para você universalizar a água e o esgoto. E o DEMAI público não vai atingir isso.
Você imagina o seguinte, o cidadão que não tem uma água individualizada na torneira, não está preocupado se é público ou privado, quer ter água e ter uma tarifa. E aí vem a tarifa social, que hoje é uma tarifa relativamente barata, né? E que um contrato bem feito tem que levar em conta essa quantidade enorme de pessoas que hoje pagam a tarifa social, entre algumas outras preocupações. O senhor teve inequivocadamente alguns dissabores envolvendo a CE Equatorial, uma empresa que foi concedida, aí a concessão do Estado, que é gerida pela União, e Sim. agora o senhor fala da concessão da EMAI. E contrato, e daí quando se entra na discussão de concessão, contrato prescinde de instrumentos fiscalizatórios. Quais são os da prefeitura para garantir bom serviço, caso o senhor conceda no futuro governo da EMAI? Deixa eu lhe dizer assim, quem fiscaliza é a agência reguladora. Nós estamos assinando agora com a Gergs nosso contrato com o do DEMAI, né? Porque inclusive a lei federal exige isto, né? E nós estamos lá na fase de assinatura desse processo. Eu penso que as agências reguladoras do Brasil todas são muito fracas. E a do Rio Grande não é diferente. Acho que elas têm que ter mais gente, bem paga, bons técnicos. Por quê? Porque o cidadão ele só tem um lugar a reclamar, que é a agência reguladora. Então, os contratos assinados por uma concessão, seja ela estadual, municipal, federal, quem regula isso, quem controla isso, é as reguladoras, impondo se não tem cumprimento do contrato. Então, você tem que cuidar de fazer um bom contrato, fazer um bom edital. E depois, evidentemente, a prefeitura ser o primeiro a fiscalizar o processo, mas quem regula o serviço público é, a partir daí, é a agência reguladora, né? E eu reconheço que temos tido muitos problemas com a Equatorial. Acho que até melhorou um pouco, mas reconheço que a empresa tem deixado bastante a desejar, especialmente no início do seu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, na área que ela atende, e uma delas é Porto Alegre. Não? Estamos conversando com o candidato pelo MDB à Prefeitura de Porto Alegre, o atual prefeito Sebastião Melo. Candidato, vamos falar de educação. Os indicadores do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, mostram que a nota do município nos anos iniciais do ensino fundamental caíram de 5,2 em 2021 para 4,7 em 2023. A que se deve esse resultado negativo que se deu durante o transcurso do seu mandato e como o senhor pretende trabalhar para melhorar os indicadores? Bom, primeiro, eu reconheço que Porto Alegre tem um problema na educação, no nosso governo e nos governos que me antecederam, porque o IDEB de Porto Alegre, historicamente, é baixo. O que aconteceu em 2021? 2021, houve uma orientação nacional e todo mundo passou sem fazer prova, né? Então o IDEB foi medido diferentemente, então tu teve uma elevação ali em 2021 em função da pandemia, mas não justifica o IDEB baixo. Qual é o primeiro papel, na minha avaliação, da prefeitura? É zerar as vagas do ensino, da creche e ensino infantil. A gente somou entre creche e ensino infantil 7 mil crianças nesses 4 anos. Olha, isso é uma conquista muito importante para as famílias porto-alegrenses. Falta ainda 3.500 e a maioria dessas vagas que nós suprimos comprando vaga no privado. Porque você não tinha capacidade instalada nas 40 e poucas ensino infantil. A nossa rede conveniada também atendeu parte desse processo. Então, o primeiro desafio nosso. Segundo, o desafio é zerar. O segundo, nós temos uma lei municipal, que aliás é do Felipe Camusato, que ela está sendo aplicada e precisa ser aperfeiçoada, que é aplicar uma prova municipal individualizada. E eu acho que esse é um desafio muito grande, inclusive você premiar as escolas, professores, né, que... O senhor vai dar bonificação? Para aumentar o ensino, o aprendizado, sim. E nós tentamos, durante esse processo dos 4 anos, criar a chamada poupancinha, que era depositar um valor na conta do aluno, para que lá no final do ensino fundamental ele possa retirar esse valor. O Fundeb nos impediu, dizendo que a gente não podia gastar o dinheiro do Fundeb sobre isso. Então, eu quero voltar a esse assunto de novo, porque eu acho que a poupancinha é justamente para dizer, ó, passe de aula e passe bem. Agora, o que acontece também? Tem vários municípios, e tem o estado do Rio Grande do Sul, que faz um incentivo para a prova do IDEB. Por exemplo, se você tiver menos de 80% dos alunos participando da prova do IDEB, você perde pontos. Tá? É um dos itens, né? O IDEB está composto por vários itens, né? Então, eu acho que Porto Alegre também tem que estar digamos assim, no foco para a prova do IDEB ter um incentivo, porque a rede, né, não pode deixar isso desse jeito. Então, tem várias atitudes para tomar.
reconheço o problema, né? Mas acho que nós tivemos avanço. Por exemplo, alfabetismo APOA, por exemplo, já começa a dar resultado, que é exatamente o incentivo aos professores, né, de primeira e segunda série, que tem um tratamento diferenciado, né, para poder cuidar do ensino. Nós nomeamos 1.500 professores, também isso é um fato muito importante, definitivo na rede. Nomeamos mais 1.300 provisórios. Os agentes inclusivos da rede, que não tinha hoje, cada 40 crianças que nascem no Rio Grande do Sul, um é autista, com transtorno de espectro autista. Então, isso para a rede é muito importante, você ter agentes inclusivos, inclusive psicólogos. Então, nós tivemos avanço agora. E tudo isso é importante, mas o aluno tem que saber. Né? Agora, nós não vamos desistir, talento não tem, né, classe social. Nós temos que apostar na nossa gurizada da periferia. Não? Falar de saúde. Seu programa de governo consta uma futura construção, novo hospital Presidente Vargas na Avenida Érico Veríssimo, que seria uma parceria público-privada. O que é de concreto do projeto? E quem são os financiadores potenciais? Assim, o Presidente Vargas é um materno infantil hoje que atende uma rede forte, né, do materno infantil, porque a PUC já não tem mais materno infantil e tem mais a rede do Conceição que atende. E nós temos materno infantil também no Restinga. Né? O hospital está localizado ali na Independência com a Garibaldi. O local já não dá mais para ter hospital ali. Né? É insuficiente. Então, aquele terreno que tem em frente à Tesourinha é do município, ele está reservado para isso. Nós tivemos autorização da Câmara para poder buscar 300 milhões de empréstimo para pagar em 30 anos. Então, a construção... Por que ele continuar sendo 100% SUS? O que é privado? É a gestão dos contratos. É o chamado Bata Cinza, que é um hospital hoje em vários, São Paulo tem bons exemplos. Diz o seguinte, tu pega o dinheiro que tu gasta hoje, para o elevador, para a lavanderia, para manutenção do hospital, tudo isso você tira da mão do público e diz, olha, o valor é o mesmo, porém vai sendo privado a gestão. Agora, o hospital continua sendo gratuito e 100% SUS. Então, é através do empréstimo e através de um parceiro que será licitado. Né? Então, essa decisão, nós passamos por um longo processo, agora tem que haver consultas, enfim, e vamos tocar se for reeleito. Não? Prefeito, falar de política. O senhor tem aí um percentual consistente nas pesquisas. Em algumas o senhor até aparece com mais de 50% dos votos válidos. Entretanto, em algumas simulações de segundo turno, uma das suas adversárias aparece à frente do senhor. Eu sei que discutir política com o senhor aqui é um terreno em que o senhor tem enorme experiência, mas não me furta a fazer a pergunta. Sim. Se o senhor não ganhar a eleição no primeiro turno, o senhor acha que pode perder no segundo turno, caso não dispute com alguém do PT? Macalossi, primeiro dizer aqui a todos os nossos ouvintes que se pesquisa ganhasse a eleição, eu não seria o prefeito de Porto Alegre. Porque todas as pesquisas diziam que o Melo perdia a eleição passada e quando as urnas abriram, nós ganhamos a eleição por 55%, 56%. Então essa é a primeira questão. E eu estou falando isso porque hoje as pesquisas todas apontam que o Melo está na frente. Então, mas tu nunca viu fazer disso um bater tambor, né? Porque a gente faz pesquisa internamente. Aliás, eu tenho uma posição que eu acho que não deveria ter no Brasil pesquisa nos últimos 15, 30 dias, porque cá para nós, tu tem uma pesquisa que aparece o Melo com 36, outra com 52, ou as duas estão erradas, ou uma está errada demais. Então não dá para ser assim. Né? Então, pesquisa, tem gente que faz pesquisa pela internet. Né? Esse Instituto Atlas faz pesquisa pela internet. E ainda tu manda ainda o link, manda o link para todo mundo. Então, imagina, manda para o candidato manda, não pergunta se a pessoa é de Alvorada, se é de Cachoeirinha, se é de Gravataí, se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro. Como é que eu vou confiar numa pesquisa dessa? Aliás, contestei na justiça. Os juízes não querem, eles têm uma série... Mas a contestação caiu, né? Não, que a pesquisa foi publicada. Não, eu contestei a pesquisa porque os juízes entendem, olha, essa metodologia, não vamos dizer, agora é o seguinte, então, pesquisa no Brasil de eleitoral é problemático, né? Nós estamos trabalhando, eu sempre digo o seguinte, eleição em Porto Alegre é Grenal, e Grenal ou qualquer outro jogo de futebol só termina quando o apito é soado pelo nosso juiz, tá? Então nós estamos trabalhando para chegar no segundo turno. E não quero saber com quem no segundo turno. Quem vai escolher o segundo turno é o povo. Quem quer ganhar a eleição não escolhe adversário. E na eleição no mano a mano, meu amigo, aí é muito melhor. Porque tu vai no mano a mano falar, né, no nosso caso, por que fizemos assim e não fizemos assim nesses 4 anos? E o que nós vamos projetar para o futuro? Então,
quem escolhe o adversário é o povo. Tá? Eu não quero estar no segundo turno junto com a Betina, estamos trabalhando para isso e não quero saber quem é o outro lado do segundo turno. Respeito todos que estão disputando a eleição e todos eles têm condições de estar no segundo turno, como eu. Eu estou lutando para estar no segundo turno. Não? Candidato, uma última pergunta. Recentemente o senhor recebeu o apoio de vários ex-governadores do Rio Grande do Sul. O atual governador, entretanto, anunciou apoio a uma concorrente sua. O vice-governador Gabriel Souza, ele apoia? Olha, ontem tivemos mais um ato, ele esteve na convenção, correto? Um ato da convenção, ele esteve conosco ontem. Eu não encostei o alambrado, né? Nós tivemos uma divergência política lá atrás, onde eu segui um caminho, o Gabriel seguiu outro. Eu sou um MDBista histórico, acho que quando eu entrei no MDB o Gabriel nem era nascido. Agora, nós estamos disputando uma eleição municipal, tem o Gabriel como parceiro, não tem, essas divergências estão superadas hoje, da minha parte, da parte dele, estamos juntos. Ele tem o papel dele, tem sido um bom vice-governador. E quanto ao governador, ele tem toda a opção de votar em quem ele quiser e trabalhar para quem ele quiser. Então, o senhor tem 40 segundos para suas considerações finais, candidato. 40 segundos. Agora 30, em torno. Nosso muito obrigado. Eleição é momento de você dizer o que vai fazer, como vai fazer e de onde vem o dinheiro. É o que nós estamos procurando fazer, uma campanha de muito diálogo, muita construção, respeitando os adversários, e falta alguns dias e não vamos mudar essa estratégia. E quero desejar um bom voto, pedir a quem vota, quem mora no litoral, vem votar em Porto Alegre, quem mora na Serra Gaúcha, mas tem título em Porto Alegre, vem votar, porque acho que é importante, porque esse cidadão tem uma dupla, né, residência, então é importante ele vir. Muito obrigado pela Bandeirante, parabéns aí e uma boa cobertura na eleição. 30 minutos, candidato Sebastião Melo do MDB aqui na Rádio Bandeirantes, encerrando a nossa série de entrevistas. Nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.